Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 4 de janeiro de 2023, feliz ano novo! E no resumido número 194, uma conversa sobre comunicação digital, política e causas com o influenciador e ativista antirracista AD Júnior. Vamos nessa, resumido! Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com o influenciador e ativista antirracista AD Júnior. Oi, AD, tudo bom? E aí, tudo bem, Bruno? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos assistindo. Né? E feliz ano novo, né? Feliz 2023, um novo ano que se começa. Eita! Mais uma luta. Obrigado aí demais por esse papo. Vou fazer aqui uma breve apresentação, vou ler aqui a bio do AD. O AD é formado em comunicação com ênfase em mídias digitais e em literatura inglesa. Em 2021, ele foi escolhido pela ONU como um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. Ele é diretor de marketing da Trace Brasil, uma multiplataforma que divulga a cultura afro-urbana em diferentes mídias e formatos, e foi apontado como um dos 10 maiores nomes da comunicação, segundo o Meio Mensagem, e um dos 11 maiores executivos pela Forbes. Não é mole, não. Um monte de coisa. Parabéns. A gente está passando por um momento de radicalização política, social, várias pautas progressistas vêm sendo contestadas por políticos, por pessoas comuns no dia a dia, mas também pelos artistas, pelos influenciadores. Kanye West aí que não para de aprontar, que o diga. E você trabalha com esse universo da influência há muitos anos, né? Além de ser um ativista antirracista. Então eu tenho para abrir duas perguntas. Na sua visão, qual é o papel dos influenciadores nesse ecossistema de comunicação e qual é a responsabilidade dos influenciadores nesse debate? Maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast conversando, Bruno. Muito obrigado pela apresentação. E eu acho que a sua pergunta começa mesmo falando sobre qual é o papel e dever dos influenciadores. Primeiramente, é que muitas dessas pessoas vêm de um lugar que a gente nem acreditava, no meu caso, né? Porque a gente estava falando ia virar, de fato, um negócio. Que hoje ser influenciador é um negócio. Principalmente os mais novos, eles vêm estritamente pelo business do negócio. Uhum. E a gente que veio antes, a gente vinha pela causa mesmo. A gente tinha uma causa, a gente estava falando na internet, uma internet que no início dos anos 2000 só tinha pessoas brancas que tinham mais acesso à tecnologia, e as pessoas negras foram tendo esses acessos depois. Então, assim, realmente, primeiro é entender que tipo de influenciador você é, de qual grupo você pertence, né? Eu venho no grupo que está aqui para influenciar de fato, ou num grupo que está aqui para poder hypar numa moda que está acontecendo. E daí você começa a entender para onde você vai. Essas são as 3 perguntas sempre básicas da filosofia, de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Então, de onde eu vim como influenciador, como eu estou aqui me portando nas redes sociais e para onde eu vou daqui para frente. E é para onde eu vou que a gente pensa na responsabilidade, do tipo de conversa que se traz, para falar sobre diversidade e principalmente sobre inclusão de outras pessoas, né? Você pode falar sobre o que você quiser, você pode falar sobre viagem, você pode falar sobre carro, mas é sempre quando te perguntarem algo relevante em relação à sociedade em que vivemos, que o seu discurso seja minimamente coerente. Então, a gente não quer que todo mundo vire ativista, mas que todo mundo tenha minimamente uma coerência e um letramento sobre a sociedade em que vive. Você falou aí a plataforma sendo utilizada como um fim, não como meio, né? A criançada, a molecada, os adultos também, né? Querem entrar na internet para ficar famoso, para ganhar dinheiro, e aí acabam essas causas virando só um acessório, né? Uma forma de aparecer. E aí você, que além de influenciador e ativista, ou como influenciador e ativista, trabalha com marketing e acaba tendo diálogo com várias plataformas, né? Imagino que você tenha conversas com a Meta, TikTok, com Twitter, bom, talvez o Twitter menos agora, né? Não ficou nem ninguém lá. Mas, na sua visão, o que essas plataformas precisam fazer
para criar um ambiente mais saudável para os usuários, para esses debates ocorrerem de uma maneira mais produtiva? E o que elas já estão fazendo que você vê de positivo? Engraçado. Sempre tive contato com as plataformas e nunca tive contato com o Twitter de propósito. Eu nunca gostei do Twitter, eu nunca gostei do que acontecia naquela plataforma. Então, eu decidi não estar na plataforma. Há muitos anos Você atrás. não tem Twitter? Não tem, tem uma página lá que tem meu nome, mas eu não sei nem a senha. É a única plataforma que eu uso, apesar dos problemas todos, mas para... É a única plataforma que eu não uso há anos. É mesmo? Eu entrei no Twitter em 2008, talvez, ou 2007. Eu entrei por aí também. E não me apeteceu, e eu via muita coisa horrorosa acontecendo lá com mulheres negras, com pessoas pretas, enfim. A diferença da experiência de cada um, né? Eu, como homem branco, consegui prosperar ali dentro e ter uma experiência que foi menos agressiva para mim, e eu acho que para outras situações, outras experiências, é bem diferente a convivência ali, né? São outras experiências mesmo numa plataforma e tá tudo certo, a gente vai aprendendo a lidar com as plataformas, tá tudo certo, não, tá tudo errado. Mas tá tudo bem que a gente entende também o que está acontecendo com as plataformas e como cada uma se comporta. O fato é que a maioria das pessoas negras não tinham acesso até o início dos anos 2000 à tecnologia da internet, que era discada, cara, computadores Taltech, lembra desses computadores? Computadores caríssimos, era muito caro ter um computador. Então, as primeiras pessoas pretas que foram tendo acesso às plataformas, elas foram contando uma outra história de Brasil. E de outro lado tinha uma onda de pessoas contando uma história de um Brasil que não fazia parte da realidade de 90% dos brasileiros, ou pelo menos de 56%. Então, eu fui entrar na internet, nas redes sociais, em 2004. Qual rede foi? Foi o Orkut. Tá. Ali eu comecei a falar o que eu pensava mesmo, sabe? O que eu via, o que estava acontecendo, era meio uma voz meio que dissonante do que estava acontecendo. Essa sua rede nessa época era uma rede branca? Não, eu tinha as pessoas negras que eu conhecia, que também tinham a rede usava. É claro que você tinha mais pessoas brancas do que negras, porque tinham mais pessoas brancas utilizando a internet. Uhum. Fui ter o primeiro contato com a internet em 97, quando eu tinha 11 anos. Então, eu tenho quase 40. Então, assim, eu vi muita coisa mesmo acontecer. Então, hoje, quando eu trabalho, né? Hoje eu estou trabalhando com as redes e trabalho também profissionalmente com isso, o meu approach é de entender também, é mais ou menos dessa forma que as pessoas estão comunicando, porque são mais de 20 anos de experiência como user, como usuário. Sim. Cada rede vai se portar de uma forma e todas elas hoje estão muito preocupadas do teto, né? Muitas chegaram no teto. Facebook, provavelmente o problema de Facebook é teto. Sim. Porque tem um momento que você para de crescer e aí você não consegue mais, né? Vão criando outras formas de comunicação e também o que o meu pai usava, eu não quero usar. Meu tio usa, eu não quero usar. Vai tendo essas migrações naturais de geração, né? Isso, a migração é algo presente na cabeça dessas pessoas que trabalham com tecnologia, porque você vai migrando, a migração é algo natural, mas só que é baseada num negócio, né? Então, algumas redes, por exemplo, tinham muita dificuldade de apagar contas de pessoas que já faleceram, transformam a conta em memorial. Por que isso? É claro que é porque eles querem manter a memória da pessoa viva, mas também porque não quer perder o número de seguidores, gente. Exato, manter o número de usuários sempre para cima, né? Dentro dessa comunicação que a gente tem que fazer hoje em dia, em que as pessoas não vão mais até o conteúdo, ficam esperando os algoritmos servirem, né? Eu sou da época de blog, de RSS. Agora as pessoas querem abrir e serem servidas. Quais são as principais barreiras que você teve de superar? Que tipo de problema que você teve com filtro bolha, hater, discurso de ódio, e como você lidou com isso para ir construindo essa sua persona online e construindo esses seus canais? Muita resiliência, viu? Se você ver hoje no total, eu não chego a 800 mil seguidores, no total em todas as redes. Uhum. Mas isso porque o meu discurso ele é um pouco menos palatável para quem não está a fim de ouvir coisas mais duras.
Mas você está Mas falando 800 mil como se fosse pouco? Não, né? em todas as redes. Então, você pega todas as redes, faz um Mas só um catálogo, você número vai... absurdo de alto, né? Tipo, tem um amigo meu que fala uma coisa que eu acho muito boa, que quando é que 50 mil pessoas passou a virar pouca gente? Né? Assim, o cara só tem 50 mil seguidores, que isso é um estádio inteiro lotado, isso é um sucesso Exato, descomunal. Você ter 800 mil pessoas é muita gente, merecia ter mais. O discurso é importante, exato. mas Ah, é muita gente. obrigado. Mas, por exemplo, o meu Instagram, ele é incrivelmente engajado. Então, Bom. assim, as empresas que chegam para querer conversar, para querer fazer público, elas chegam querendo conversar como se eu fosse uma pessoa que tem milhões de seguidores. Porque o público é muito qualificado, tem muita gente qualificada lá, tipo, não estou desqualificando seguidores, mas tem muito jornalista, tem muito influenciador, tem muito pensador, escritor, muita gente, CEO de empresa, e além disso, o engajamento ele fica acima dos 10%. Caramba, bem alto, né? A média é 3%. Para você que está ouvindo aí e não conhece, 3% é considerado engajamento altíssimo numa rede social. 10% é completamente fora da É curva. muito fora da curva, né? Então, assim, chega a 10%. Mas um grande desafio que eu tenho é muita coisa, é muita informação, e aí as pessoas não conseguem digerir a quantidade de informação que acontece. Por exemplo, quando morre alguém muito famoso, as redes se transformam num lugar de luto total. E é nesse lugar, por exemplo, que alguns grupos políticos já descobriram que conseguem passar coisas. Por exemplo, recentemente a gente viu um engajamento altíssimo durante um jogo da Copa do Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente viu lá em Brasília, em 2022, passarem algumas tramitações no horário. Isso não é coincidência. Aproveita que está todo mundo distraído olhando para o outro lado para passar a boiada, como eles dizem. Você vê que tem gente que é profissional em criar fake narrativas. A pessoa cria um documentário para falar uma mentira. A gente tem um canal de YouTube famosíssimo no Brasil que ele só serve para recontar a história do jeito que ele quer. E impressiona muito, né? A gente ainda é muito impressionável por um conteúdo audiovisual bem montado, né? Ele ganha uma aura de verdade. Exato. Eu falo muito isso para as pessoas. Documentário de quem, por quem e para quem. Então, é muito importante a gente entender também como é que essas narrativas são criadas. Então, a gente está vivendo hoje num momento de pós-verdade, fake narrativas. E isso é muito importante para a gente poder entender quem é que está letrando as pessoas também, né? Por onde vem. Então, eu sempre olho por trás disso. Então, eu falo para as pessoas que estão lá na minha rede, se você olhar para o meu conteúdo e achar que o meu conteúdo é verdade, você é um péssimo usuário de rede social. Você precisa olhar para o meu conteúdo e me questionar para poder fazer sentido para você. Sim. Como aquilo encaixa para a pessoa, né? Porque, assim, são dados, mas como a pessoa recebe, aquilo afeta a vida dela, é diferente para cada um. É diferente para você, é diferente para mim, é diferente para qualquer pessoa, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente vive num momento muito importante das pessoas começarem a entender o que elas estão fazendo nas redes e para onde a gente está caminhando. E dentro disso, dessa vez os influenciadores foram bem decisivos na campanha do segundo turno, né? De uma forma que tentou-se ser em 2018 e não foi tão efetivo. Como é que você vê esse tipo de importância dos influenciadores? Você ainda percebe receio dos influenciadores em entrar nesses assuntos políticos ou de política quando produzem conteúdo? Como é que você está vendo esse cenário? Você lembra quando eu perguntei de onde você vem como influenciador, o que você está fazendo, para onde você quer ir? Exato. Então, você tem muitos influenciadores que vêm do lugar de eu quero só ser famoso. Exato. Então, a pessoa tem 7 milhões de seguidores, mas ela não está nem aí para o mundo, ela só está no modus meu sucesso que eu quero viver. Por mais que eu queira saber da sua roupa, do que você faz, do lugar que você vai, em algum momento eu quero saber o que você pensa também. Não precisa ser todo dia, mas eu preciso saber. E aí, quando ele não está preparado para essa resposta, começam a surgir um monte de besteira, porque fechei um contrato com uma empresa X que não quer que eu fale isso ou aquilo. Então tem muito isso também. Vários influenciadores que acabam estando casados com a empresa que está pautando o que você pode e o que você não pode falar. Fica o rabo preso, né? Um problema, assim, o grande questão... Eu falei bonito, mas você trouxe rabo preso, que é mais ou menos... acho que um grande desafio para os jornalistas hoje, nesse cenário atual, é que você precisa construir suas próprias redes e precisa monetizar essas redes, você começa a lidar com questões
que você não deveria, né? A parte comercial e editorial, quando começa a se concentrar numa pessoa só, ou num personagem só, começa essas coisas a se atropelarem um pouco. O cara precisa fazer aquilo, é o meio de vida, ele não tem um emprego, o emprego é construir a rede. Você vai ter pessoas como o Felipe Neto, que eu acompanhei o Felipe Neto no início da carreira e eu acompanho hoje, que foi ele é mais jovem que eu. Ele foi se desconstruindo na nossa frente, né? Era um adolescente que estava começando a entender sobre política, dentro de uma fake narrativa que estava sendo criada na época, comprou o discurso, foi até o fim no discurso. Até o fim, é. Ele foi até o fim no discurso e depois ele entendeu, putz, olha só, eu fiz errado. Teve a humildade de falar, gente, eu errei, pelo amor de Deus, vamos repensar isso. E ele foi até o fim e foi importantíssimo para muita gente, para muita gente na virada de voto. Então, assim, muito legal contar essas histórias também de pessoas que participaram de um processo e também desconstruíram-se a ponto a participar de outro. Mas o Felipe, ele foi até o fim, né, gente? Nas duas pontas. E essa reconstrução também virou conteúdo, né? Nossa, ele bateu um recorde. Ele afastou um público, atraiu o outro. Então, de certa forma, tem uma crueldade nisso aí que não deixa de ser amassado por esse sistema que a gente está hoje em dia de construção de imagem, de rede, de seguidores, para poder falar, para poder aparecer. Tem até uma história engraçada do Felipe, porque eu tomei tanto ranço da pessoa, do Felipe, lá atrás, que eu falo, pode ser essa pessoa, blá, 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 blá. E com o tempo, algumas pessoas falam, poxa, não, você tem que entender que ele mudou, nananã. E aí, você sabe quem é que me convenceu a seguir o Felipe Neto? A minha mãe. Muito bom. A minha mãe falou assim, o Felipe Neto é maravilhoso, você tem que ver como ele fala as coisas. Minha mãe pegou a fase do outro Felipe. Sim, é muito ousado o que ele fez, né? Poderia ter ruído completamente ali o que ele construiu, talvez, se ele não conseguisse fazer uma transição, não fosse aceito pelo outro lado. Mas eu vi que ele não estava nem aí. Não estava nem aí. Ele estava nem aí. Ele falou, bom, tem uma questão do mundo que a gente quer viver e o mundo que eu quero ver é esse. Vamos falar disso. Então, eu achei isso muito legal. Então, a responsabilidade, talvez, dos influenciadores termina no Felipe, né? Veja como é que ele conseguiu ir até o fim, mas também tem uma outra posição na sociedade, já tinha conquistado muita coisa. Eu achei muito curioso, né, nessas eleições especificamente, assim, como tudo vira um trend, né? A gente foi vendo, conforme foi chegando a data do segundo turno, mais e mais influenciadores gigantes, tipo, Angélica, defendendo o Lula, e começou a aparecer vários posts, ao ponto que eu comecei a olhar para isso e falei, cara, é muito legal, converte, ajuda, valida para muita gente, mas entramos num trend de novo, porque aí agora virou uma locomotiva arrastando gente. No ano de 2020, que todo mundo ficou fechado dentro de casa, lendo de Jamila Ribeiro, vendo o que aconteceu com George Floyd e se entendendo como racista, ou você sai desse lugar com um posicionamento diferente para pensar um futuro inclusivo para todo mundo e falar, eu rejeito esse tipo de discurso que eu vejo no Planalto, ou ninguém aprendeu nada. Então, eu acho que esse ano de 2020 e 2021 foram decisivos para que as pessoas que começaram a passar por um processo de letramento racial, letramento social e letramento político pudessem, de fato, falar assim, eu não me interesso mais se a empresa não quer me contratar. O mundo que a gente precisa viver é esse mundo. E eu vi isso acontecer com muitos desses famosos e conhecidos. Eu vi muitos deles falarem assim, é isso, pronto. E você acha que é real? Tem que ser. As pessoas, elas... Eu acho que tem muito trambique aí no meio. Tem muito caça-like aí no meio. A pessoa se expõe e pode ser cobrada daquilo, mas eu ainda acho que tem... Eu vi muito caça-like também, mas eu vi que muita gente começou a fazer pelo menos a reflexão. Sabe o que a gente via antes? Eu via muita gente falando assim, racismo é mimimi e vitimismo, isso não tem nada a ver. Nananana. É porque uma vez que você entra na pauta para entender raça no Brasil, vai te abrindo outras coisas. Porque é sempre na raça, classe e gênero. São os três. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer para encerrar. Desculpa interromper, porque essa seria a minha última pergunta. O racismo é o maior problema do Brasil, na sua opinião?
Sim, o racismo é o maior problema do Brasil, porque o Brasil foi o país que mais escravizou seres humanos na história recente da humanidade. Uhum. E a gente não escravizou essas pessoas em cima de gênero, e a gente não escravizou essas pessoas em cima de classe. Por exemplo, a gente escravizou reis e rainhas africanos. A Uhum. gente escravizou gente na África que teria sido considerado classe média na Europa medieval. E o Brasil foi o maior participante desse sistema. Então, quando a gente vê os grandes problemas do Brasil, por exemplo, a maioria dos pobres negros, a maioria das Exato. pessoas que estudam nas piores escolas, negros, a maioria das pessoas que moram nos piores bairros, negros. Então, onde você corre, essas pessoas estão ali. Então, o maior problema do Brasil é não entender como esse grupo étnico se transformou na maior vítima do pós-escravidão, que já era vítima da escravidão e vítima de sistemas de opressão que repetidamente fizeram com que essas pessoas, dentro da camada 1, se transformassem no grupo mais invisibilizado enquanto ser. Você visibilizava... Apesar da maioria, de ser a maioria. Invisibilizava enquanto a pessoa que eu quero que samba, a pessoa que eu quero que toca, a pessoa que eu quero que não sei o quê, a pessoa que eu quero transar com, mas jamais foram colocados no... O que você pensa? Ninguém nunca falou assim. O que os negros pensam? Era assim, os brancos pensam o Brasil, os negros tocam o país, lavando, limpando, lavando, não é? Então, tipo, a mãe chegava em casa cansada, e ela falava assim, Maria, cuida da minha menina, que eu tô muito cansada hoje. E quem cuida do filho da Maria? É nesse lugar que a gente começa a pensar. Então, não tem como você dizer que o grande problema da Alemanha na Segunda Guerra Mundial não foi o Holocausto, tá? Porque foi. Uhum. Eles mataram 6 milhões de pessoas. E o Brasil escravizou 5 milhões e meio de pessoas. Só com um agravante que exponencial de que a Alemanha matou 6 milhões e a história encerrou uma história, né? Foi um genocídio. Não. Aqui no Brasil, escravizou os 5 milhões e eles se multiplicaram. O problema aumentou. E multiplicaram-se também as formas de opressão. Exato. Depois Só da amplifica. escravidão. Então, dá para a gente achar um problema maior que esse problema? Eu não consigo imaginar nenhum problema que a gente tenha no Brasil hoje em dia que o aspecto racista não seja parte central. Temos um problema de educação, através do racismo. O problema de educação é para o preto e para o pobre, e por aí vai. Se todas as crianças pobres brasileiras fossem loiras dos olhos azuis, a gente ia começar a pensar um novo tipo de educação para essas crianças. Todas as vezes que a gente pensa, inclusive criança preta não podia entrar na escola pública até muito, muito no início do século XX. A gente vai ter criança preta entrando na escola pública na segunda metade do século XX. Assim. Quando a escola pública era feita para branco, né? E quando era boa. Aí não podia. Diploma de Brancura, maravilhoso esse livro, que mostra como é que as primeiras escolas públicas eram desenhadas para os filhos de imigrantes e para brancos pobres. E era isso mesmo, quando a pessoa fala, nossa, na minha época a escola pública era maravilhosa. Eu falei, porque a gente não estava incluído, era a escola de vocês. Bom, espero que vejamos essa mudança que eu não tenho dúvida, já iniciou. Eu vi o documentário da Netflix do Racionais. A frase mais forte que tem ali para mim é no encerramento, quando o KLJ fala: quando a gente começou, não tinha preto em posição de poder, não tinha deputado, já mudou, já está assim, quando fala, essa mudança vai vir, não, ela já está acontecendo. Exato, é isso mesmo, eu acho que é nesse caminho. Se eu puder indicar também, eu indicaria o documentário Menino 23, que é maravilhoso, não sei se você já assistiu. Não vi, onde está? Tá no Netflix também, Menino 23. Tem um outro documentário muito interessante chamado Concerning Violence. Violence. Esse documentário é muito maravilhoso também, e fala muito sobre raça no nosso país. Para falar de pauta LGBTQIAP+, traria um documentário chamado The Celluloid Closet, que é um documentário maravilhoso. Depois, se quiser colocar na descrição esses... Eu ligo, sempre gera um post no final a cada episódio lá no site do Resumido, eu ponho todos os links, eu vou lá linkar tudo que você está indicando. E como é que o ouvinte aí faz para te acompanhar? Seus arrobas, já, apesar de tudo aí que a gente tem que se encontrar, né? Não, maravilha. Você consegue me encontrar no Instagram, no @adjunior,
_real. No Facebook seria AD Júnior também, me procura lá, AD Júnior, que você vai me achar. Se você procurar no YouTube, também é o AD Júnior, eu acho que eu meio que fiz isso. Pode me achar, tá aí nessa plataforma nova, o KO, que é o cool indiano. E quem quiser comprar o meu DVD cantando as melhores de Whitney Houston, mentira, isso não existe, é brincadeira, não Eu achei tem. que era sério. Isso é Cuidado, hein? gente. Vamos fazer aí um deepfake seu cantando a Whitney Houston, daqui a pouco vão estar vendendo, hein? Porra, se passar o royalties para mim, eu não vou ficar nada chateado. O ponto é, a gente tem um canal, o primeiro canal voltado à cultura afro-urbana no Brasil, que é a Trace, é um canal a cabo. Ele está na Vivo Claro Net, na Samsung TV, LG TV. E um programa no Multishow e no Globoplay chamado Trace Trends. Nosso canal se chama Trace Brazuca, que é o canal a cabo, e o Trace Trends. Procurem, é o primeiro canal voltado à cultura afro-urbana no Brasil, já é conhecido do mundo, é um dos maiores redes de TV, de entretenimento no mundo, no continente africano, na Europa, e a gente chegou aqui, eu sou um dos sócios e um dos head de marketing, o head de marketing no Brasil. Um dos não, eu sou os head de marketing mesmo. Muito legal, Ade, parabéns. Grandes conquistas, história muito legal. E obrigado demais por ter participado aqui. Eu adorei, Bruno, eu adorei te conhecer também, muito legal. Eu também. Muito conversa, que as pessoas me acham muito sério, né? E eu não sou nada disso, sou uma pessoa que eu Aqui adoro é bom para conversar. isso, eu tento levar esse assunto de uma maneira um pouco mais leve, apesar de já ter sido apelidado de tecnonoia. Falaram, o resumido era tecnonoia. Eu falei, é o mundo que vivemos. Acho que é tecnologia com paranoia, né? Maravilhoso. Aprendendo, vivendo e aprendendo. Obrigado, Bruno. Obrigado aos ouvintes. E eu vou começar a acompanhar mais o seu podcast. Obrigado, estamos conectados. E no próximo episódio, a conversa é com o doutor em ciência da computação e pesquisador da área de inteligência artificial e aprendizado de máquina, João Silva. É possível que algumas áreas que envolvam tarefas repetitivas ou que não exijam habilidades muito complexas possam ser substituídas pela ChatGPT em alguma medida. A ChatGPT não é capaz de julgar o conteúdo que gera, né, ou de tomar decisões éticas por si mesmo. Por exemplo, eles podem tentar criar uma base de dados viciada, manipulada, para gerar conteúdo que promova suas próprias agendas extremistas e radicalize as pessoas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O Resumido Entrevista é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com o Agenor Neto e com o Vitor Vicente. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o vídeo é editado pelo Peri Selmann. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.